Namastê. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Nessa nossa busca do aperfeiçoamento por meio do conhecimento, precisamos estar bem, fisicamente e mentalmente. Para isso, precisamos saber muitas coisas e uma delas é como se alimentar bem para manter a nossa saúde. E hoje nós vamos falar de um assunto que deveria receber atenção especial por parte dos consumidores. A maioria apenas pega os produtos sem observar a data de validade. Se existe essa data, é porque há um motivo e eu convido você a descobrir comigo quando surgiu a data de validade e o que ela realmente significa. A data de validade é uma sugestão do fabricante de quando o produto está com as características de textura, cor, odor e sabor iguais ao esperado. Porém, um alimento pode estar dentro da data de validade e mesmo assim apresentar deterioração, dependendo das condições em que ele é mantido entre a fabricação e o consumo, como por exemplo, a temperatura, umidade do ar ou transporte pode afetar a qualidade. No Brasil, o prazo de validade foi criado na legislação no início dos anos 80 como uma resposta do governo federal após um escândalo envolvendo a morte de uma criança que havia comido patê em bisnaga. Desde essa época, todo alimento industrializado deve conter a data de validade. Mas algumas indústrias de cerveja, por exemplo, já haviam tido a iniciativa de informar o prazo de validade no rótulo para proteger a imagem do produto e do fabricante, pois o consumidor poderia avaliar negativamente a marca devido a algum dano provocado pelo comerciante, como vendê-lo fora do prazo. Há muitas dúvidas quanto ao prazo de validade dos alimentos e quem vai nos esclarecer quanto a isso é a doutora em Ciência de Alimentos, Karen Linelli de Oliveira Santos. Karen Linelli é formada em Engenharia de Alimentos pelo Centro Universitário de Jaguariúna. É mestra em Ciência e Tecnologia de Alimentos pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos, ITAL. É doutora em Ciências de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com experiência superior a 10 anos em indústria de alimentos. Atualmente trabalha na Oterra, maior fabricante de corantes naturais para alimentos em todo o mundo. Namastê! Hoje a nossa entrevista está sendo realizada na sede da TV Rio Grande e hoje nós vamos fazer no estilo podcast. Vou receber a entrevistada hoje, Karen Linelli. Karen, o que é o prazo de validade e como funciona? Bom, Thaís, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema. E para responder essa pergunta, é importante que a gente entenda o que é o prazo de validade. Bom, de acordo com a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o prazo de validade ele é um intervalo de tempo no qual o alimento ele permanece seguro e adequado para o consumo, desde que ele seja armazenado de acordo com as condições que o fabricante estabeleceu. Então, é importante a gente ter atenção a esse prazo de validade, se atentar a essa data, porque ela é adequada de acordo com cada produto. Podemos consumir os alimentos após o vencimento? Não, pois de acordo com o que o fabricante ele estabelece, o prazo de validade ele é necessário para garantir a integridade do alimento. Então, mesmo que passe 1 ou 2 dias após o vencimento, é importante que nós, consumidores, tenhamos atenção quanto a essa data para que a gente consuma alimentos seguros e adequados para a nossa saúde. Então, o fabricante ele estabelece uma data de validade porque ele garante que essas características sensoriais e microbiológicas elas permaneçam até o final da data de vencimento. Porque após essa data, o fabricante não garante que essas características estejam de acordo com o que foi produzido.
Sim, nós também devemos ficar atentos, né, Karen? Porque além de haver o prazo de validade, tem todo aquele cuidado com armazenamento, temperatura, né? Às vezes o produto, eu até pergunto a você, às vezes o produto ele pode se estragar antes da data de validade se a gente não tiver esses devidos cuidados. Correto. É muito importante que o consumidor ele tenha essa atenção no momento de compra. Eu aconselho até que ao primeiro momento que o consumidor for retirar esse produto da gôndola, a primeira informação que ele deve se atentar é em relação ao prazo de validade. Ele é muito importante, a gente deve olhar sempre se essa data ela vai ser ultrapassada ou se está próximo ao vencimento, porque assim nós vamos consumir produtos que estão adequados e seguros de acordo com o que o fabricante dimensionou para aquele prazo. Caso alguém queira obter mais informações, né, que é um assunto realmente muito extenso, que não daria para a gente abordar totalmente na entrevista. Quais seriam os sites para quem quer aprender mais sobre esse assunto? Bom, Thaisa, existem diversos sites na internet, mas é importante que a gente tenha atenção quanto à fonte. É recomendável que, neste caso, quando nós falamos do tema alimentos, que nós possamos procurar fontes confiáveis. Uma fonte muito confiável em relação a esse tema de rotulagem é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância em Alimentos. Então, é uma agência que é responsável por fiscalizar e regular todas as regras em relação à produção de alimentos. Então, é recomendável sim que os consumidores procurem mais informações e que também entrem no site da Anvisa, que é www.gov.br, e dentro do portal você consegue acessar o site da Anvisa, que é um portal que tem todas essas informações. Inclusive, a Anvisa também divulgou um documento onde estabelecem ideias, normas e diretrizes do que o consumidor deve se atentar na hora de escolher o seu produto no supermercado. Karen, é muito comum a gente chegar no supermercado, normalmente logo ali na entrada, eles colocarem vários produtos, né, às vezes pela metade do preço. E quando nós vamos observar, são produtos que estão próximos da data de validade. Isso é legal o supermercado vender esses produtos tão próximos da data do vencimento? Thaisa, essa prática ela está sendo cada vez mais comum, pois os supermercadistas estão procurando ter menos perdas em toda a rede de distribuição. Ela é legal desde que o supermercado coloque esse aviso de que o produto está próximo ao vencimento. Se houver esse aviso de que o produto está próximo ao vencimento, o consumidor tem o conhecimento de que ele precisa consumir esse alimento de acordo com a data de validade do produto. Então é importante nós, como consumidores, nos atentarmos quanto a isso. Se você for comprar um produto no supermercado que esteja próximo ao vencimento, fique atento quanto à data, e se for no mesmo dia ou nos próximos 3 dias, se programe para fazer o uso desse produto para que você não consuma-o após o vencimento. Então, essa prática sim, ela é legal, mas ela tem que estar com um aviso, tem que comunicar ao consumidor sobre a data próxima do vencimento. Então, por exemplo, não pode só colocar o cartaz que aquele produto está na oferta. Deveria haver, junto com esse cartaz da oferta, uma mensagem que informa ao consumidor que aquele produto está próximo da data de validade? Correto. O supermercado ele deve avisar o consumidor que aquela prateleira ou aquela seção do supermercado possui produtos que contêm produtos que estão próximos ao vencimento.
essa mensagem deve estar bem clara ao consumidor, para ele não ser levado ao erro ou algum equívoco no momento da aquisição do produto. Produtos que foram embalados pelo supermercado. Vamos dar um exemplo. Às vezes você não vai comprar uma peça de presunto, ou você não vai comprar uma peça de mussarela. Então eles já deixam aquelas bandejas prontas, fatiadas. E às vezes eles colocam assim, embalado em tal data, né? Eu não sei se normalmente eles colocam prazo de validade. Esse tipo de embalagem é obrigatório conter a rotulagem? É obrigatório ter o prazo de validade? Thaisa, neste caso não é obrigatório, pois é um produto vendido a granel. O consumidor, a título de que o consumidor possa até ser mais curioso e estar mais atento ao que está consumindo, ele pode perguntar sim, quando esse produto foi aberto e qual é a marca desse produto, porque ele pode buscar essa informação na internet ou mesmo ele pode pedir a algum funcionário do supermercado mais informações sobre aquele produto. Então, isso sim é válido, o consumidor ter essa curiosidade, buscar informação, mas o supermercado não tem a obrigação de colocar a tabela nutricional na embalagem, no caso deste exemplo, do presunto ou da mussarela. O supermercado ele deve sim estar atento quanto ao prazo de validade desse produto. Ele tem que fazer a comercialização de produtos que estão dentro do prazo de validade, porque eles também sofrem fiscalizações e esse setor do supermercado também é passível de fiscalização, e se houver comercialização de um produto que esteja fora da data de vencimento, o supermercado ele pode ser autuado. Mas, por exemplo, se eu fatiei o presunto ou a mussarela, subentende que eu abri essa embalagem, né? A partir do momento que eu embalei, qual que seria o prazo recomendado? No caso, o supermercado ele tem que acompanhar esse prazo de validade recomendado para esse produto que já foi aberto? No caso de produtos embutidos, no caso de presunto e mussarela e entre outros, é interessante o supermercado sim colocar nessa embalagem primária, que é a embalagem que envolve o produto, em quanto tempo o consumidor deve fazer uso deste produto. Então, é importante fazer essa comunicação nessa embalagem e o consumidor também perguntar em quantos dias ele poderá consumir esse produto que já estava aberto. Porque o produto fechado, ele é válido até a data que o fabricante determinou. A partir da hora que esse produto ele é aberto, ele tem uma validade de acordo com o que é prescrito na embalagem. Então, cabe ao consumidor buscar essa informação e, se é um produto a granel, na embalagem primária, ter essa informação para o consumidor ter o conhecimento. Karen, queria agradecer a sua participação, tá? Se você quiser fazer alguma consideração, fique à vontade. Eu agradeço o convite novamente e fica um recado para você, para nós como consumidores, de ter essa atenção com o produto, pois esse produto que nós vamos adquirir no supermercado, nós vamos levar para as nossas casas. E lá nas nossas casas terão crianças, nossos pais, nossos avós, nossos entes queridos que estão lá nos esperando. Então, que a gente possa ser consciente com a compra e aquisição desses produtos e que a gente possa estar mais atento quanto às informações da tabela nutricional, quanto às informações de data de validade, para que possamos levar produtos seguros e adequados para a nossa família. Namastê! Hoje nós aprendemos juntos sobre a importância da data de validade dos alimentos e os cuidados que devemos ter ao consumi-los. Apesar de parecer inofensivo, comer alimentos estragados pode causar intoxicações, infecções e até a morte. Vamos prestar bastante atenção nisso, observar a qualidade de nossos alimentos, viver bem e sermos pessoas melhores. E lembre-se que você não deve limitar seus sonhos, deve sonhar alto e com fé.
Não deixe de se inscrever, dar o seu like e interagir conosco. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp e dê a sua ideia de mais um assunto para aprendermos juntos. E até o próximo vídeo. Namastê!